Maravilha, pessoal. Então, bem-vindo, sejam todos aí muito bem-vindos, né, a mais um workshop aqui do OpenSurance. Hoje a gente vai estar apresentando para vocês aqui o modelo operacional, tá, da plataforma de coleta de métricas aqui referente aos indicadores de fase 3, conforme, né, a gente discutiu anteriormente na construção do protótipo, né, definição do plano de implementação. Então, aqui é uma atualização, né, da implementação desse protótipo construído e também o modelo operacional, né, das APIs que foram criadas para que as participantes estejam aptas a iniciar o envio desses dados, beleza? Eu vou dar uma breve introdução aqui, até tem bastante slide, tá, pessoal? Mas a ideia é que seja uma agenda de demonstração técnica, tá, pelo time da CAP. A ideia nossa aqui, desse material, é passar brevemente e deixar ele disponível como a referência para as participantes consultarem no portal do desenvolvedor, tá? Então, eu vou tentar ser bem objetivo, apesar do material ter bastante conteúdo, né, para a gente ter um tempo para a demonstração aqui do time da Capco, e aí esse vídeo fique aí também de referência para os times técnicos ao iniciar o processo aí de reporte da fase 3, tá bom? Então, como eu disse, né, os objetivos aqui principalmente focar no modelo operacional de reporte. A gente vai ter uma hora aqui de gravação, de reunião. A agenda vai ser gravada para quem não conseguiu entrar aqui hoje, tá? E também para consulta posterior aí dos participantes. Devido ao prazo, né, que pode de repente ficar um pouco curto, eu vou pedir para que quem tiver dúvida, que mande no chat ou que aguarde no momento ali de perguntas, tá? Para que a gente consiga cobrir aqui todos os tópicos. Né, então, como eu já disse, né, contexto, breve contexto, a gente né, tinha um pleito do regulador, mas também né, já ali no radar dos grupos de trabalho, a necessidade ali de criar indicadores de fase 3 ali, né, com a implementação né, dessas APIs e data de fim né, do bloco 6 ali, que a gente teve em junho. Então, desde o início do ano, a gente vem discutindo né, sobre esse tema, tratando ali com o regulador, né? E depois que a gente construiu o protótipo, né, baseado em todos os estudos que a gente fez, a gente segmentou a iniciativa aqui, né, em funil de iniciação de serviços de pós-venda, né, que aqui a gente vai abranger endosso, sinistro, sorteio e resgate. A gente vai ter um funil específico de cotação e contratação, pelas particularidades aqui dessa jornada. A gente, né, em razão dessas mudanças e definições técnicas, a gente também tem mudanças complementares aqui nas APIs atuais de fase 2, tá? A inclusão do campo permissions, para que a gente consiga diferenciar os reportes de fase 3 dos atuais que a gente tem de fase 2, né? E métricas quantitativas que a gente também ali definiu né, na concepção do protótipo, de manter o modelo atual que a gente tem de fase 2, né? Então, a API segue a mesma, sem impactos. Então, diante disso, a gente vai focar aqui hoje nesses três principais itens aqui, pela complexidade e nível aqui, né, de impacto das mudanças, tá bom? Caso necessário, a gente pode eventualmente abordar também métricas quantitativas, mas reforçamos que é o mesmo modelo que a gente tem hoje para fase 2, tá bom? Então, aqui também um breve histórico da concepção aqui do protótipo, né? Então, a gente levou ali em consideração os fluxos de fase 3, os modelos operacionais que a gente tinha atuais, né, de métricas transacionais e de funil, né? Aí todo o plano de trabalho que a gente teve ali de construção junto com as participantes, né, elaboração da proposta técnica do protótipo, construção do plano de desenvolvimento, deliberação do CEDOI e a formalização ali com o SUSEP. Então, nessa discussão ali, a gente avaliou né, a estrutura de dados das APIs, modelo operacional de reporte, os indicadores quantitativos, indicadores de funil e a disposição também das páginas na plataforma ali, como último requisito. Tá? Né? Diante disso, a gente foi construído aqui pelo time técnico um plano de trabalho. Então, a gente está aqui na metade de agosto, finalizando o desenvolvimento do funil de cotação e contratação.
e né, acordado ali no GT de tecnologia, que fossem priorizadas as APIs de porte, né, que é o que a gente quer trazer aqui para vocês hoje, para que os participantes tenham prazo, né, de análise, preparo e início de reporte desses dados com a data limite ali estabelecida pela SUSEP no dia 31/10. Beleza? Então, breve resumo aqui, né, desses 3 pontos que a gente comentou. Então, no funil de iniciação de serviços de pós-venda, a gente vai abranger os reportes aqui de endosso, sinistro, sorteio e resgate, tá? Então, basicamente a mesma lógica que a gente tem de fase 2. Então, o funil ele tem o unilateral, o bilateral, né, onde a gente vai ter uma visão consolidada aqui entre os reportes de ambos os lados, tá? A ideia aqui é que a gente reaproveite a API que a gente tem hoje de fase 2, entretanto, diferenciando os steps inerentes aqui à fase 3 e a inclusão do campo de permissions para que a gente consiga segmentar, né, esses dados e direcionar para o funil correto. Mais à frente a gente vai explicar um pouco mais tecnicamente ali, tá? Cotação e contratação, né, como é uma jornada bem diferente, né, do serviço ali de endosso sinistro, foi proposto um funil apartado, né, com steps específicos, e aí ele é segmentado em lead firme, né? Se a gente quiser ver só as etapas lead, é possível, e só as etapas firmes também, assim como a visão unificada aqui. Para esse escopo aqui, né, a gente vai ter uma API específica dedicada ao funil de cotação e contratação. A gente, né, também as SPOCs vão ter que passar a reportar ali dados de webhook, de Coach ID, tá? Né? E aplicável ali conforme cada modelo de cotação. Por fim, as mudanças complementares aqui. Opa, perdão. A gente, como eu mencionei, a inclusão aqui de permissions na API que a gente tem hoje de fase 2, tá? Para que, né, considerando que a gente tem uma mesma API, né, para este e este funil, a base de dados ali na segmentação a gente consiga segmentar essas informações. Mais para frente, como já disse, a gente vai também apresentar ali o modelo de convivência, vai ter um versionamento, tá? Essas APIs para que a mudança ocorra da maneira mais fluida possível. Né, reforçando nessa iniciativa, a gente não tem alteração nos perfis de acesso que a gente já tem na plataforma ali. Então, a visualização segue o mesmo modelo vigente. Então, aqui assim, tá, pessoal? Breve recap aí para quem, de repente, não tem tanta familiaridade, né? Na fase 2 da PCM, a gente espelha, né, algumas etapas ali do guia de UX, né? E aí são reportados determinados eventos técnicos para a composição do nosso funil. Então, a gente segue essa mesma lógica aqui para os funis de fase 3. Então, aqui é importante destacar que no funil da fase 3 não está refletido somente os dados da iniciação do serviço. Então, mesmo que aquela jornada, naquele momento, o cliente compartilhe o dado de fase 2 ali naquele momento para dar início, né, ao fluxo de fase 3, esse compartilhamento ali inicial ele deve ser mantido na fase 2, tá? E aí, por isso, a gente está trazendo aqui esse fluxo de UX, do guia de UX, referente a uma jornada com compartilhamento prévio. Né? Então, aqui só vai estar refletido as etapas aqui da fase 3 mesmo, tá bom? Então, como eu disse, pessoal, aqui eu vou ser bem breve, a gente discutiu bastante isso aqui na concepção do protótipo, tá? Então, a ideia é que seja isso aqui mais um material de consulta para vocês que vai estar disponível ali na área do participante, tá? Então, aqui são as etapas que a gente tem na iniciação, né, do serviço de pós-venda,
onde o consentimento começa ali na parte do receptor, né, que na verdade é a iniciadora, tem o papel de client aqui nessa jornada, conforme as definições que a gente fez. Aí esse consentimento é criado, o usuário é redirecionado, né, ele se autentica, autoriza o consentimento, é gerado um código de autorização, esse código de autorização é aprovado, o usuário é redirecionado de volta, né, ele recebe um token de consentimento, esse token é enviado ali para a iniciadora, o serviço é iniciado, né, e aí tem uma etapa aqui nas duas partes, ele é redirecionado aqui de volta, e aí, né, o serviço é concluído, e podendo ali eventualmente ocorrer a revogação do consentimento ou expiração. Aqui a gente está deixando uma tabelinha de resumo, tá? E aqui tem a correlação também com o guia de experiência do usuário, as etapas que ocorrem lá para consulta futura. E aí, né, desse conceito aqui, a gente gera esse gráfico, que vai ser apresentado um pouquinho mais para frente já na plataforma. Aqui também a referência, né? Lembrando aqui que para esse evento específico, né, o usuário não tem acesso, esse é um item técnico, tá? Então, mais para os itens que tem referência ali na jornada do usuário, a gente colocou aqui para que facilite aí a interpretação pelas casas, tá bom? Então, aqui a gente replica aquele fluxograma com as etapas aqui de UX, tá? E aí todo esse material vai estar disponível para consulta de vocês aí, eventualmente no portal do desenvolvedor. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Seguindo aqui o plano, tá? Mais à frente a gente abre para perguntas específicas. Para cotação aqui, a mesma lógica, tá? A gente coloca aqui a página aqui do guia de UX, também considerando que, considerando que já houve compartilhamento prévio ali de dados, tá? Para a construção desse funil. Então, as primeiras etapas aqui, elas ocorrem exclusivamente na iniciadora. Então, o cliente faz um pedido de cotação, esse pedido é criado, em seguida ele é autorizado pelo participante, podendo haver preenchimento de campos adicionais ou não. Esse code request é gerado, né, enviado ali para as transmissoras, e aí, né, quando há atualização, né, de status dessa cotação, esse status é reportado, em seguida a cotação é gerada, e aí ela pode ser aceite, né, ou não ali pelo cliente, e aí segue o redirecionamento, né, e esse consentimento ali eventualmente vai ser revogado, né, caso aplicável ou expirado ali futuramente. Aqui a mesma lógica, tá, pessoal? A correlação aqui com o guia de UX. Aqui também o nosso gráfico com a indicação aqui dos pontos do guia. Então, quando é um fluxo de lead, né, o gráfico vai se encerrar aqui, tá? E quando a cotação é firme, ela se estende aqui até o final. Essa parte segregada são etapas sequenciais que podem ocorrer ou não, né, e ali definido no conceito do protótipo, que elas ficassem apartadas para não tirar o efeito de funil, né, porque os dados adicionais, como eles ficam nessa etapa, poderia, né, ter um número menor aqui no gráfico. Aí, da mesma forma, pessoal, está aqui né, a correlação aqui mais user-friendly, né, com referências ali visuais do guia de UX. E por fim, vou falar aqui também, né, como eu disse, do funil de fase 2. A ideia é que passe a ser reportado para a PCM, né, dentro de cada consentimento, a permission atribuída àquele consentimento, né, para que a gente diferencie ali nos gráficos de fase 2 e fase 3. E aqui a gente, né, decidiu ali nos grupos de trabalho pelo versionamento da API. Então, nesse momento, né, está disponível em Sandbox já essa V2 aqui da API de ingestion, tá? E aí, os participantes para enviar aqui os dados, né, de fase 3, exceto cotação. Caso, né, as participantes já se adequem de forma antecipada, elas já podem estar utilizando ela, enviando o campo permissions, né,
Aqui o opcional é para o uso da API, tá, pessoal? O permissions é obrigatório se vocês forem usar a versão 2, tá? E aí, né, para os participantes que vão precisar de um tempo a mais ali adicional para se adequar, podem seguir mandando os dados de fase 2 aqui até o dia 31/10. No dia 31/10, a API V1 vai ser descontinuada, tá? E aí a gente segue ali somente com a V2, onde serão reportados os steps de consentimento da fase 2, aí obrigatoriamente com o campo permissions, e a fase 3 ali, exceto cotação, que vai ser um funil à parte. Beleza? Antes de eu passar aqui para o time técnico fazer a demonstração, aqui, pessoal, deixei um resumo, tá? Então, com essas APIs aqui para referência, tá? E aí, né, lembrando sempre que todas elas vão ter ali, né, o endpoint de batch, de event, né, conforme o volume ali de reportes, né, e o comportamento ali de client-server, conforme vocês já estão habituados aí. Aqui, né, para não ficar muito poluído de informação, a gente segregou sandbox, tá? E aí segue o mesmo comportamento que já existe hoje, basta incluir o tracinho sandbox aqui no endpoint para que vocês consigam interagir com essa API. Não havendo dúvidas aí, pessoal, vou abrir aí para o time técnico para a gente, né, chegar aqui onde que a gente gostaria mesmo, que é a demonstração técnica, né, e referência para vocês. Marcos? Boa tarde, pessoal. Só para ratificar, o prazo final da última API, da validação da API da fase 2 é 30 de outubro? 30 de Ou no outubro é a slide data anterior, no slide anterior que você estava mostrando. 30 de outubro é a data limite estabelecida pela SUSEP para início do reporte das APIs de fase 3 pelas participantes. Ok? Uhum. E aí a gente casou esse versionamento da API de fase 2, né, dado que as participantes naquele momento vão precisar passar e enviar o campo de permissions para que o dado seja segregado corretamente, né, nos bancos de dados. Está acordado também que nessa data, a partir dessa data, o campo permissions deve ser enviado nos reportes da PCM, tá? Os permissions de cada consentimento, para que a gente saiba que ele é de fase 2 ou de fase 3, tá? Oi, Lu. Boa tarde. Boa tarde. Lucas, essa data de 30/10, vocês vão colocar no cronograma lá no portal desenvolvedor? Sim, vamos e também enviar em boletim, tá, Lu? Tá bom. Vou passar a palavra aqui para o Jonathan Lara, do time técnico aqui da Capco. E aí, Lara, a palavra toda sua aí para fazer a demonstração, compartilhar a tela, fica à vontade. E aí eu vou te acompanhando aqui, te ajudando com caso tenha alguma dúvida no chat, algum ponto assim. Ótimo, Lucas. Obrigado, hein? Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem aí, né, Lucas? Só para garantir. Estamos ouvindo bem. Beleza, show de bola. Vou começar compartilhando aqui minha área de trabalho e a gente já começa a abordar, dando continuidade, tá? Agora numa visão de demonstração daquilo que foi concebido de recurso na aplicação para recepção dos eventos de consentimento, para absorver as mudanças de dados cadastrais e também os novos funis de pós-venda e cotação e contratação, tá? A gente começa aqui pela apresentação da documentação dos recursos, tá? Isso já essas APIs de versão 1 já são as utilizadas hoje pela nossa aplicação, né? Elas se mantêm sem alteração, né? Como o Lucas abordou inicialmente. Então, elas estão disponíveis a princípio até dia 31/10 para envio dos eventos de consentimento de dados cadastrais, tá? Aí, a partir da versão 2, a gente desenvolveu toda a funcionalidade que existe em dados cadastrais e absorvemos também aqui o trabalho dos requisitos do funil de pós-venda, tá? Então, eu vou abrir aqui este recurso, tá? E aqui a gente já observa a mudança que a gente teve
no envio dos dados, da estrutura de dados que este endpoint aqui espera no momento da requisição, tá? Que é a permission. Então, a V1, ela se mantém sem a obrigatoriedade da permission, sem impacto nenhum para qualquer aplicação consumidora desse recurso. A partir da versão 2, este elemento se torna obrigatório. Porque a partir da versão 2, nós vamos ter funis, eventos que podem ser de dados cadastrais ou que podem ser de pós-venda. O que vai determinar este relacionamento, essa separação, é justamente a permission atribuída àquele consentimento, tá? O mesmo, tá? Segue aqui para o escopo client, event, batch, tá? Como a gente já conhece dentro da estrutura. E aí nós temos um outro recurso desenvolvido na aplicação, outro endpoint, que é só para tratar recebimentos de eventos de consentimento de cotação e contratação, podendo ser serviços lead ou firme. Esse também espera a permission como elemento obrigatório no momento da requisição. Essa permission é que vai definir se aquele evento de consentimento de cotação e contratação é de lead ou se é de firme, conforme a permission atribuída ao consentimento correspondente que está sendo enviado. Tá? Agora, para entrar um pouco mais no entendimento dessa estrutura de dados na requisição, olhando aqui para a versão 2, que nós temos lá dos dados cadastrais, a versão 1 não mudou, a versão 2, nós temos aqui a permission, que é o novo elemento. Tá? Aqui a gente estruturou para facilitar o entendimento, a análise. Então aqui a gente relacionou todas as permissions que podem estar atribuídas ao funil de dados cadastrais e transacionais. Então, quando for transmitido um evento de consentimento de dados cadastrais com uma permission dessa que está apresentada aqui, ela será identificada na PCM como dados cadastrais e transacionais. Lara, pode dar um pouquinho de zoom, por favor? Beleza. Algumas pessoas. Sim. Melhorou bastante, né? Como é que tá? Nossa, boa, melhorou bem. Boa, boa. Tá? Então, essa é a relação esperada pelo domínio de permissões relacionadas à fase 2. E aqui nós temos as permissões segmentadas por serviço para a fase 3 do funil de pós-venda. Então, quando a participante quiser transmitir um evento de consentimento de pós-venda de sorteio, a permission que deve ser transmitida está aqui documentada. Assim vale para sinistro, resgate e endosso. Tá? Essa é a versão do escopo aqui da dados cadastrais e também de pós-venda, tá? E aí a gente tem outro endpoint que utiliza essa estrutura de recepção dos eventos, que é cotação e contratação. Aí a mesma estrutura, tá? A mesma mudança, porém aqui o que muda são as permissions que são ligadas a este funil para o serviço de lead. Aí nós temos esta relação aqui, que não é novo, tá? Isso foi retirado lá do domínio da estrutura de dados, do escopo de dados lá da consentimentos, que é atribuída no momento da realização do consentimento. Aqui para lead, esta relação, e para firme nós temos esta relação aqui. Tá? Então, baseado nesse entendimento, nesse conhecimento, eu quero só fazer uma demonstração aqui, fazer um ensaio aqui para apresentar para vocês. Vou usar aqui a API de dados cadastrais e transacionais de fase 1. Esta não deve ter impacto nenhum, tá? Então, deixa eu apresentar aqui para vocês como é que ela fica. Então, eu vou ensaiar aqui um envio e um consentimento de teste, dados genéricos, obviamente, e eu não tenho obrigação, nesta versão, de enviar permission. A gente envia a estrutura que a gente
já vem enviando desde da concepção dessa funcionalidade. A gente vem aqui, cola, e a gente agora vai transmitir um evento client para versão 1. O evento foi aceito, já foi transmitido para PCM. Agora a gente exercita a nova versão. E o que a gente tem de novo nessa versão? Vamos dar uma conhecer aqui e analisar. Nós temos um novo elemento que é permissão. Essa permission está relacionada ao grupo de permissions que é para dados cadastrais e transacionais. Então vamos transmitir. O registro está duplicado porque eu já tenho consentimento com essa identificação aqui. A gente apenas muda aqui. Mudei o consentimento. Teoricamente é um consentimento novo que está sendo transmitido. O evento foi aceito com a permission. Se a gente fosse fazer um ensaio, não é o objetivo aqui, de não ter esse elemento e tentar utilizar este recurso, iria ser respondido uma mensagem dizendo que a permission é obrigatória, tá? Esse seria o resultado produzido aqui por essa API, tá? E aqui a gente segue aí para o pós-venda, tá? Nós temos aqui um envio, tá? Um evento de consentimento para endosso, tá? O que a gente tem aqui neste evento? Muito similar à estrutura, tá? Que a gente já conhece nos outros recursos. Eu tenho aqui a permission apropriada para transmitir um evento de consentimento de endosso. Crio aqui um novo consentimento, copio e a gente transmite aqui para PCM, tá? Versão 2, client, ele deve aceitar. Só travou aqui o meu Postman, deixa eu fechar aqui e abrir novamente. Tem uma travadinha, deixa eu... Lara, só enquanto você está ajustando aí, respondendo uma dúvida do João aqui no chat, o João está questionando que o permissions está como string, tá? E na verdade deveria ser array. E de fato, tá, João, seu entendimento está correto, porque um consentimento pode ter mais de um permission. Então, não sei se foi a título aqui do mock, tá? Porque a gente fez para demo, mas vai ser array, sim. Tá? Deixa eu só fechar aqui, tá? Deixa eu abrir novamente aqui. Eu estou reinicializando o Postman aqui para a gente dar continuidade. A gente estava exercitando o endosso, certo? Vou tentar fazer aqui a transmissão. Foi aceito aquele endosso novamente. E assim a gente vai fazendo um a um, observando, né, a dependência, o relacionamento que
cada serviço tem com cada permissão que pode estar atribuída ao serviço, né? Então, a gente pode vir aqui, enviar, por exemplo, um evento relacionado a um serviço de sorteio, a gente simplesmente vai utilizar esta permission aqui com aquela estrutura que a gente conheceu, tá? Aqui na apresentação e que está prevista aqui na estrutura, tá? Das permissions. E aí a gente tem temos outro recurso, que aí tem o contrato com essa estrutura aqui de cotação e contratação, e aí ela pode ser lead ou pode ser firme. Também fazendo uma demonstração rápida, nós temos aqui a cotação, tá? No modelo Event Client. Como é que está essa estrutura aqui de envio? Com uma permission lead, tá? Vou simular aqui o envio de um consentimento realizado que é novo. A data de janeiro. Vamos tentar enviar um consentimento de cotação e contratação lead. Foi aceito também e firme dentro da mesma, só para mostrar aqui para vocês. Firme que nós temos aqui obedece ali, obviamente, a definição que está prevista ali no portal, tá? Firme. E agora a gente está transferindo um evento de consentimento no escopo client de firme, tá? Em relação à demonstração, tá? Seria isto. Apresentar para vocês também, tá? Aproveitar a oportunidade para a gente passar aqui na camada de apresentação da PCM, né? Ou seja, onde todos esses dados eles são apresentados em uma forma de gráfico, de métricas, tá? Aqui nós temos uma nova reestruturação, né? Que depois o Lucas até pode abordar, tá? Uma reorganização das funcionalidades de funis. Então, a gente colocou os consentimentos e dados cadastrais dentro de dados cadastrais transacionais e, de fase 3, colocamos dentro do menu de serviço de iniciação. Então, a gente olhando aqui para serviço de pós-venda, eu vou aqui filtrar aqueles que eu enviei, tá? Alguns que eu enviei aqui de janeiro. Então, essa é a visão. Podendo realizar a operação de filtro pelos serviços desse funil de pós-venda, né? E aqueles que está previsto nesta funcionalidade. Endosso, início, resgate. Eu vou pegar aqui só de sorteio. Aí eu só tenho indicador de sorteio, endosso e assim por diante, tá? Mesma coisa na visão no escopo transmissor, tá? Aquilo que está definido dentro do protótipo. E o funil bilateral, aqui equiparando eventos, fases que acontecem no escopo de client e no escopo, né, transmissor e iniciador, tá? Agora, rapidamente, olhando aqui para cotação e contratação, e a gente exercitou também o envio de eventos deste funil, tá? Aqui nós temos serviços de lead ou serviços de firme. Esses são os steps previstos para o iniciador. E aqui a gente tem os steps previstos para o transmissor. E além de ter aqui o funil bilateral. Tá? Deixa eu aplicar aqui o filtro. E nós temos a visão bilateral desse funil de cotação e contratação. Tá? O William está com a mão levantada. Diga aí, William. Boa tarde.
Uma dúvida rápida, eu posso ter perdido aqui a explicação em algum momento, mas por que que cotação e contratação é um endpoint apartado? Porque pelo que eu entendi ali, o payload é igual, é tudo igual, né? Só é a questão da permission. Aí eu não tenho certeza se Até, vocês citaram. até um ponto que eu ia pedir o Lara aqui para voltar. Lara, acho que vale dar uma passada aqui com calma, assim, alto nível dos steps aí que a gente tem. São as etapas da jornada de consentimento, William, que em cotação diferem muito dos demais fluxos de fase 3, sabe? E aí foi criado um API à parte para não ficar muita informação diferente na mesma API de reporte, sabe? Então, fase 2 e serviço de pós-venda vão na API ali de ingestion, né, event que a gente tem, e a de cotação vai ser apartada, porque os steps são bem diferentes ali, os steps da jornada. Tá bom, teve um momento que eu lembro que você estava mostrando ali o fluxograma, né? Aí ali que teve esse detalhe que você quis citar, né? De ser Isso, bem sim. diferente. Perfeito, William. Isso Tá bom. mesmo, tá? E bem colocado, William, né? Para que a gente dê uma observada aqui nos steps, é isso que o Lucas falou, né? É um outro fluxo, né? A estrutura se mantém a mesma, estruturalmente é a mesma, mas o fluxo, a dinâmica, né? Do processo de cotação e contratação, ela difere de pós-venda e de dados cadastrais transacionais. Além de a gente ter aqui em cotação e contratação elementos, tá? Adicionais aqui e informações adicionais, né? Que é o COT info e o status, por exemplo, tá? Que podem ser enviados, transmitidos para o serviço de cotação e contratação, tá? Mas, de fato, o que eu acho critério, tá, William? Que é relevante para a decisão da separação foi, como o Lucas falou, foi os steps. Perfeito, obrigado. Nada, tá? Então, só reforçando, pessoal, tá? Então, a convivência, ela vai acontecer, tá? Da versão 1, reforçando que não há impactos, isso a gente discutiu durante o desenvolvimento do projeto, justamente para não regredir nenhum consumidor, deixar os consumidores utilizando sem nenhum impacto, então isso se mantém. E aí a gente vai conviver durante esse tempo com a V2, tá? E conforme a gente explicou, a versão 2, por trabalhar com uma gama, um leque de perfil, aqui a gente só trabalha com um perfil de funil, aqui a gente tem mais de um. Então é necessário algum elemento que possa servir de critério para definir que funil precisa ser relacionado naquele consentimento, e aí o surgimento da permission, tá? Fico à disposição, tá? Para dúvidas, fiquem à vontade. Obrigado, Lara. Pessoal, acabou. Eu corri muito, assim, achei que a gente ia ficar com o tempo curto, a gente conseguiu ser bem objetivo aqui. Então, um breve recap aqui dos próximos passos. Então, já está disponível, tá, pessoal, em Sandbox, essas APIs que o Lara aqui apresentou. Então, as casas aí já podem estar realizando testes, né, e iniciando aí seu processo de implementação. A gente vai fazer a release das APIs na próxima semana, está em produção. As telas e gráficos elas vão seguir conforme aquele cronograma, o que o Lara mostrou aqui. Isso aqui é um ambiente de homologação interno, tá? Mas aí, conforme o cronograma ali que a gente apresentou e deliberações do GT de tecnologia, as páginas ali da interface vão sendo disponibilizadas aí para todos. E aí, né, lembrando que a data limite aqui estabelecida pela SUSEP de 31/10 para início do reporte pelas casas neste modelo. Então, esses eram os meus últimos recados. Aí a gente tem um tempinho aqui para tirar dúvidas e bater um papo aí. Tomé, por favor? Esse material vai estar todo lá no chat, no site lá do Sim, Central Desenvolvedor, né? a gente vai subir lá, tá? Vai colocar no boletim e também o vídeo aqui da gravação. Ah, legal, legal. Beleza. Era só para reforçar mesmo. Obrigado. Isso, imagina. Mais alguém, pessoal? Uma dúvida adicional? Bom, pessoal, a gente sabe, né? Até de fase 2 a gente tem muita
discussão e dúvidas até hoje, né, da PCM. Então, eu recomendo assim que, né, as casas iniciem o processo, né, façam avaliação dos testes aí, e a gente pode discutir eventualmente uma nova rodada aí de dúvidas futuramente, como a gente tem feito com outras iniciativas, tá? Dado aí, né, que a gente sabe, né, da complexidade aqui do tema aí da PCM. Beleza. Havendo comentários adicionais, pessoal, a gente agradece a participação de todos aí. Deseja um excelente final de semana. Na próxima semana a gente tem um novo workshop aí do Mock Open Insurance e no dia 29 também o workshop do módulo de operações, tá? E aí qualquer dúvida vocês podem entrar em contato aqui com a gente através do e-mail do secretariado ou do GT de tecnologia, beleza? Valeu, gente. Bom final de semana. Bom final de semana. Valeu, pessoal. Obrigado, Obrigado. pessoal. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal.